Aleluia. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Vamos ler do verso 69 até o 75. Glória a Deus. Pensem comigo. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, é como se nós tivéssemos um espelho à nossa frente. A palavra do Senhor, ela é eterna, ela não muda. Mas se a imagem que nós vemos é uma imagem que está distorcida, nós temos que ter a certeza que somos nós que precisamos de mudança. Que a palavra do Senhor venha trazer essa mudança hoje a nós, em nome de Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também és tu deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Os irmãos podem se assentar. Para nos familiarizarmos um pouquinho com a história de Pedro, Pedro foi advertido por Jesus. Pedro estava falando que, se preciso fosse, ele até morreria com Jesus, mas Jesus fala que antes que o galo cantasse, ele estaria negando a Jesus por 3 vezes. E é justamente essa história que está se cumprindo na vida de Pedro. Essa semana eu tenho pensado e tenho orado ao Senhor e tem vindo uma palavra na minha cabeça que é o tema dessa mensagem: evidências. Evidência nada mais é do que uma certeza manifesta. Pensem comigo quantas vezes nós escutamos o termo evidência. Normalmente, quando nós vemos um julgamento, nós vemos que o juiz ou aqueles que estão na bancada fazendo o aporte ao juiz ou os advogados estão falando sobre evidências. Estão tentando mostrar a certeza manifesta daquilo que está sendo tratado. Na corte, os advogados explanam os seus argumentos sobre a culpa ou sobre a inocência de alguém usando as evidências. E eles apresentam essas evidências dando suporte àquilo que eles estão falando. Quantos materiais impressos nós vemos que apresentam fortes argumentos e uma fala persuasiva? E nós podemos ver que isso daí são evidências. Evidência pode ser baseada em fatos e em dados. E pode ser apresentada de algumas formas. Pode ser apresentada de uma forma emocional, quando se trata de atingir o seu coração através de evidências. Ela pode ser apresentada de uma forma técnica, quando se tem um relatório, quando se tem um boletim, quando se tem números, alguma coisa que comprove aquilo que está sendo explanado. Quando um perito toma alguns dados nas suas mãos e fala: essa é uma evidência de algo que ocorreu. Eu peguei alguns exemplos de evidências para que isso fique claro na nossa mente. Nós podemos ter uma evidência física. Quantos de nós que vêm pessoas que às vezes não têm uma parte, não têm um membro no corpo, isso aqui é normal, às vezes não tem um pedaço da perna, um pedaço do braço. E quando a gente vai conversar com essas pessoas, eles falam que eles são veteranos de guerra. Está ali a evidência. Passaram por um lugar e trouxeram de lá marcas na sua própria vida, no seu próprio corpo. É uma evidência física. Quantos aqui já viram um comercial de medicamento? Para dor de cabeça, para gripe, para tantas coisas. E que daí inclui uma evidência profissional.
Se pega o profissional, o melhor profissional da área, um bom médico, e pede para que ele declare o uso desse medicamento. E daí, portanto, às vezes nós compramos pensando que aquele é o medicamento que vai funcionar. E diga-se de passagem que está todo mundo de gripe, todo mundo tomando Mucinex nesses dias, porque os médicos falam que melhora. Eu já estou até o nariz de Mucinex e até agora continuo o mesmo. Pensem comigo que nós já vimos comerciais de fraldas descartáveis. E quando se mostra uma fralda, o que faz é pegar a fralda do concorrente, jogar 1 litro de água, e pegar a fralda que ela está usando e jogar 200 ml e dizer assim, olha, aquela lá vaza, essa daqui é boa. Mas uma mãe que está falando, então ela faz um chamado emocional, uma evidência emocional. Olha, eu usava aquela, não funcionou, agora eu mudei, então funciona, é uma evidência, isso aqui funciona. Essa realmente é a boa. Enfim, a evidência é uma informação de fatos. E ela apresenta-se de tantas formas. E ela faz com que terceiros cheguem a uma conclusão ou formem uma opinião a respeito de um determinado assunto. Serve tanto como suporte, mas também serve como base. Nós, brasileiros, temos a evidência de que um ex-presidente fez tantas coisas erradas, mas até agora não se chegou no veredito. Mas as evidências falam muito alto, e nós temos o nosso próprio parecer sobre aquilo que está acontecendo. Mas para aqueles que moram aqui já há um pouco mais de tempo, e talvez os que chegaram recém do Brasil, em 2011 teve um problema muito sério aqui em Orlando, que foi a morte de uma menininha com 2 anos, que foi encontrada depois de alguns meses, enterrada perto da casa da sua própria mãe. E as evidências falavam que a mãe era culpada, pela vida que a mãe levava. Uma vida desregrada, a criança tinha 2 anos, mas era um problema. E foi a avó que notou a ausência da criança, porque a mãe dizia que estava tudo bem. Apresentaram-se muitas evidências. Quando acharam o corpo da criança, ela tinha aquele silver tape nos seus lábios, o mesmo silver tape que estava na casa da mãe. O carro da mãe tinha cheiro de formol na parte de trás do carro, algumas marcas pequenas. Tantas coisas que encontraram. Mas um advogado porto-riquenho conseguiu ir lá e desfazer as evidências e fazer com que a mãe fosse colocada em liberdade. E o mais absurdo de tudo isso é que agora a mãe está grávida e está novamente no noticiário. São evidências que ficaram para trás e que falavam muito sério sobre a história. E todos nós, independente de sermos peritos ou não, quando passamos pela história, nós já havíamos condenado essa mulher. Mas a justiça disse que não, ela poderia estar solta, não foi culpa dela. Em um caso um pouco mais recente em Miami, um homem, depois de 38 anos na prisão, começaram a verificar as evidências do fato. Foram buscar a história desse homem que era um cristão. Foram buscar os seus amigos de infância, buscaram os seus familiares e tantas coisas. E daí resolveram buscar o DNA na vítima, os ossos da vítima. E daí chegaram à conclusão que aquele homem estava preso por 38 anos de uma forma errada. A evidência que tinha ficado atrás é que esse homem tinha uma vida justa, que esse homem era um homem sério. Mas, infelizmente, a justiça falhou e acabou condenando uma pessoa completamente errada. Com base nesses pequenos relatos, e os irmãos sabem que existem muitos, eu afirmo que as nossas vidas estão sendo observadas através das evidências. Às vezes, muito mais daquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos. São os lugares que nós passamos que deixam uma história que vai ser contada depois. E que em qualquer momento um caso pode ser estabelecido contra nós. Vocês já imaginaram se isso acontecesse? Se hoje o nosso Senhor Jesus Cristo estivesse aqui, Ele mesmo, servindo o pão e o cálice, e Ele fosse pegar a evidência da vida de cada um que está aqui. Embora a palavra fale que Ele nos conhece por dentro e por fora, e que os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra, e não só sobre aqueles que estão aqui hoje. Mas Ele sabe muito bem como nós chegamos aqui nessa manhã. Mas o que eu louvo no meu Deus é que Ele nunca nos dá uma palavra para nos destruir, Ele nos dá uma palavra para nos levantar. E o mesmo Deus que vê a forma como nós chegamos, já conhece a forma como nós vamos sair daqui hoje para a glória do seu santo e precioso nome. Ele ainda é um Deus que restaura, não está nos julgando. Um dia Ele será o juiz, mas hoje Ele ainda é a misericórdia. Esses relatos parecem que só acontecem na casa dos outros, que as evidências só são contadas com a vida dos outros.
Mas eu mesmo trago na minha vida a evidência de marcas que não me pertencem. Porque alguns anos atrás eu fui literalmente preso dentro do banco, fui retirado, algemado na Delmebre, porque eu estava trocando o cheque de um cliente que tinha sido impresso no seu escritório. E ao imprimir o cheque, eles não colocaram o nome do banco. Mas como eu ia todos os meses no mesmo banco, não na mesma agência, mas no mesmo banco, quando eu cheguei no caixa, me tomaram por assaltante. Eu tinha forjado um cheque, eu estava roubando um dinheiro. E até que eles comprovassem, então eu fui detido. Me levaram para o lado de fora, me algemaram, plena 2 horas da tarde, Delmebre cheio de gente. E estou eu lá, entrando no carro da polícia, com uma vergonha, meus irmãos, os irmãos não imaginam. Mas quando me colocam dentro do carro, o policial pergunta, de quem é esse cheque? Eu falei, da pessoa que assinou. Eu falei, o senhor pode usar meu telefone e liga direto no celular dele, tem todos os dados aí, a Kátia estava no outro carro. Eu acho que o carro da polícia era muito pequeno para nós dois. Mas eles usaram meu telefone para contatar o dono do cheque. E o dono do cheque ligou para o presidente do banco, que era amigo dele, e olha, eu creio que a conversa não foi boa. Mas em poucos segundos eles me soltaram, mas eles me soltaram e as marcas das algemas ficaram nas mãos. Eu vou falar que as marcas da algema sumiram, mas as marcas continuam aqui. Porque eu fui tomado por algo que eu não devia. Eu ainda falei para o policial dentro do banco, eu sou pastor, tem meu cartão dentro da carteira. O senhor pode ligar para o meu pastor. E ele falou, eu não posso te escutar agora, o senhor tem que ficar calado. As evidências eram que eu estava roubando. Mas a verdade, a história era completamente diferente. Eu penso que por tantas vezes as evidências parecem ser contrárias. Mas o nosso Deus continua sendo o juiz que faz todas as coisas iguais. Para Ele não tem oscilação naquilo que Ele é, ou naquilo que Ele faz, naquilo que Ele era, naquilo que Ele vai ser. Não, o nosso Deus continua sendo o mesmo. Recentemente, olhando pela televisão e alguns vídeos na internet que eu não conseguia olhar até o final, nós vimos a perseguição dos cristãos, principalmente na Turquia. Enquanto eu estava vendo um semblante pacífico de um homem que estava sendo levado para ser executado, eu me fixei nos olhos daquele homem, porque existia paz naquele momento. Estava a segundos de perder a sua vida, mas existia algo dentro desse homem que o movia de uma forma que não é desse mundo. E é esse algo que começou a arder no meu coração e na minha mente. De forma alguma, eu creio que nós estamos sofrendo, meus irmãos, perseguição porque nós amamos a Jesus. A igreja aqui na América e no Brasil não está sofrendo por amor a Cristo. Nós estamos sofrendo pelos nossos próprios erros, pelas lutas, pelos sofrimentos que nós estamos enfrentando. Nós estamos sofrendo pelas nossas próprias vontades e pela nossa própria falta de fé. E quando nós olhamos as evidências que nos seguem, elas mostram exatamente isso. Porque se tem uma geração que não tem fé, é a nossa. O próprio Senhor Jesus disse, olha, se porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. E eu creio que nós estamos nesse momento. Um momento em que Deus age muito mais pela misericórdia do que pela fé. A igreja não está sofrendo por perseguição. Nós estamos sofrendo por causa das nossas cabeçadas. E são as nossas cabeçadas que têm deixado, olha, muitas evidências atrás, dizendo que está nos faltando algo. E eu tenho pedido ao Senhor que essa manhã seja uma manhã onde nós venhamos acender de novo essa paixão em nosso coração, a ponto de nós entendermos que Deus tem para nós algo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não escutaram, e que os nossos corações ainda não perceberam. É muito mais elevado do que esse pequeno tempo que nós estamos tendo aqui. Eu tenho pensado e tenho orado muito pela igreja perseguida nesses dias. E eu fui arremetido nesses últimos dias a uma velha pergunta que eu quero trazer para nós como igreja hoje. Porque essa pergunta já se transformou em adesivos de carros, em frase de para-choque de caminhão. E é esta: se você for preso por ser um cristão, encontrarão na sua vida evidências suficientes para a sua condenação? Se hoje passarem pela igreja e falarem, olha, você está preso pela sua fé, as evidências que vão olhar atrás de você vão chegar ao ponto que realmente você é um cristão.
Isso tem queimado no meu coração. Porque nós estamos falando muito, mas nós estamos fazendo muito pouco. Nós estamos cantando e adorando a Deus, e entramos num êxtase perante o Senhor na hora do louvor, mas na segunda-feira somos completamente apagados. Então eu creio que é momento para nós reanalisarmos a nossa vida, porque é tempo da igreja voltar a ser igreja. Pense comigo, se o governo americano ou o governo brasileiro mudasse as suas leis, como a Bolívia tentou fazer alguns dias atrás, seríamos nós aqueles que estaríamos na rua dizendo, não, o Senhor está conosco, Ele é a nossa força. Ou nós estaríamos acuados dentro da nossa casa esperando que outros fizessem por nós. Será que nós seríamos convictos? Se o governo perguntasse se você é um cristão, será que nós responderíamos com toda certeza que sim, ou nós nos calaríamos, mediante aquilo que poderia acontecer às nossas vidas? A pergunta vai um pouco mais além, porque existem evidências disto. Quais são as evidências que tem nas nossas vidas? Que nós realmente somos cristãos, que nós somos co-herdeiros com Cristo, como foi lido hoje pela manhã. Quais são as evidências que nós temos tido uma vida completamente dedicada ao nosso Deus? Uma vida que vai, a evidência além do culto dominical, e às vezes quinzenal, ou para alguns o culto mensal. Porque a vida está tão ocupada, tantas coisas para se fazer, que Deus está em último lugar. Então talvez essa seja uma evidência que você passe longe. Se nós tivéssemos que ter um cartão na igreja e registrar a nossa entrada nos cultos, eu creio que para alguns um cartão serviria para toda a sua vida. Será que se forem no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, se forem falar com a sua família, com os seus vizinhos, encontrarão evidências da sua fé tão proclamada dentro da casa? Se visitarem o seu Face, derem uma passadinha pelo seu Instagram, consultarem as suas redes sociais, suas conexões virtuais, encontrarão motivos para pensarem que você é cristão. Será que as suas roupas, o seu culto ao corpo, a sua alimentação controlada, a bebida que você tem nos armários e na sua geladeira, as festas que você frequenta, os amigos que sempre te acompanham, são evidências da sua caminhada de fé com Cristo? Será que os seus gastos do seu cartão de crédito ou o seu canhoto do talão de cheques evidenciam futilidade da vida ou dedicação ao reino? O ambiente da sua casa, as músicas que você ouve, o seu trato com os seus familiares refletem uma fé não fingida. A sua postura diante do mundo e da igreja, o seu comportamento, o seu testemunho, o seu temperamento, a sua gentileza ou a sua grosseria, as suas palavras que facilmente destroem o que é feito pelas suas próprias mãos. Eles declaram a glória de Deus. As suas conversas intermináveis pelo telefone ou atrás dos carros, no pátio da igreja, no fundo do supermercado ou do lado do mall, elas te condenam como um filho de Deus. Ou os seus programas preferidos na TV, os seus apps, as suas literaturas, o que eles dizem de você? Será que podem falar que você é um cristão, um filho de Deus? Eu fui salvo pela fé, eu fui salvo pela graça. Ou melhor, o que nós estamos dizendo e deixando gravados como evidências na história da nossa vida. Porque um dia tudo acaba, e para alguns pode acabar hoje, e a verdadeira história acaba depois do fim, porque nós voltamos para o céu, e lá tem uma eternidade, mas aqueles que fiquem vão saber realmente quem nós somos. E as evidências falam muito mais alto, às vezes, do que 1 milhão de palavras. Tinha um menino que trabalhava para mim no Brasil e que era uma bênção, olha, fogo puro na oração, em tudo que fazia. Mas, de repente, sofreu um mal no pulmão e teve que fazer uma cirurgia de emergência, e disso ele voltou para o norte do Paraná. E a casa que ele morava era uma casa que ficava dentro do terreno da fábrica que eu tinha. E eu vou falar para os irmãos que eu limpei aquele quarto chorando, porque só encontrava revistas pornográficas. Tantas coisas, tanta podridão guardada num lugar só. A verdade é que as evidências ficam e provam o que nós somos ou o que nós fazemos.
E como nós estamos agindo, pensando que Deus é um Deus que só nos visita, que está de passagem. O nosso Deus, Ele quer morar nos nossos corações. E Ele não habita de parede e meia de forma alguma, Ele quer tudo. E para que tudo seja ocupado por Ele, é necessário limpeza completa nas nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Se o governo estabelecer um decreto hoje, e nós saíssemos aqui de fora, não fosse o caminhão da imigração, mas um ônibus levando os cristãos para a cadeia. Encheríamos o ônibus ou teríamos que dizer, manda uma van só que tá bom. Não, a van tá muita coisa, manda um carrinho daqueles pequenininhos, 2 tá bom. Talvez possa vir de bicicleta, que um só vai bem. É tempo de nós nos olharmos nesse espelho, meus irmãos, porque Jesus está voltando. E Ele vem buscar um povo fiel, um povo que foi comprado pelo seu sangue. Ele vem buscar uma igreja adornada e não uma igreja transtornada, que quer viver com os seus pecados, mas ainda por cima quer maquiar com o branco de Cristo. E daí viver uma vida nublada, uma vida cinzenta. O nosso Deus quer nos dar uma vida completamente limpa. E é a hora de nós nos achegarmos ao Senhor. A Bíblia diz, achegai-vos ao Senhor e Ele se achegará a vós. Então chegou a hora de nós deixarmos as evidências de que o caminho está ruim e nos aproximarmos dEle, nos apegarmos a Ele, porque o fim vem e nós estamos preparados, teremos que estar preparados para esse fim. A ausência de evidência é evidência da ausência. E aí estão muitos crentes hoje, completamente vazios, que pensam que não estão deixando marca nenhuma, mas estão deixando muitas marcas. Tanto é verdade que o Senhor mesmo me inquietou nesses dias para trazer essa palavra para a sua casa. E eu subo nessa manhã com uma alegria no meu coração, porque o que está aqui não é meu, é dele. Então, se quer reclamar, reclame com ele, ou vá orar pelo menos uma vez na sua vida. Todos nós sabemos que mera profissão de fé não prova possessão divina. Você dizer que é crente não significa que você é filho de Deus. Você dizer que é cristão não significa que um dia você se rendeu a Cristo. Nós temos milhões de cristãos nominais. E eu te pergunto, quantos crentes de verdade nós temos no mundo? Porque Jesus deixou muito claro, olha, se tiverem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estou. Mas às vezes tem multidões inteiras e o que a gente não vê é Jesus no meio. Mas chegou a hora da igreja ser igreja. Ninguém aqui é super-herói que vence todos os seus pecados, os seus erros de uma forma só. Mas nós temos um que nunca foi abatido e que quer vencer o mal por nós, nos dando força, coragem, nos dando garantia da vitória. Ele nunca perdeu e nunca perderá. Aleluia. Aleluia. Ao lermos a Bíblia, nós vemos as evidências da maioria dos discípulos de Cristo. E nenhum era super-herói, gente. Eram homens como eu e você. Nós vemos o amor ao dinheiro de Judas. É uma evidência que ficou gravada aqui. Ele colocava a mão na bolsa do mestre o tempo todo. Esse homem falhou. Nós vemos a incredulidade de Tomé, meus irmãos. Pensem comigo. Está lá a Bíblia registrando a incredulidade de Tomé. Ele também falhou. Mas o meu Jesus não. Porque ele disse, olha, eu só creio se eu ver. E Jesus não só deixou ele ver, como disse, me toque. Me toque. Então aqui as feridas. O nosso Senhor Jesus continua disponível para todos aqueles que querem realmente ter um encontro com Ele. Nós vemos 2 discípulos querendo ser grandes, dizendo assim, olha, nós vamos assentar ao lado do mestre, nós podemos passar o que o Senhor passou, o que o Senhor for passar, nós estamos aí. Falharam,
deixaram evidências daquilo que estava no seu coração naquele momento. E ainda por cima eram discípulos, filhinhos da mamãe, né? Porque foi a mãe que foi falar com Jesus. Nós vemos as evidências de outros tantos discípulos que abandonaram a Jesus. Fracassaram na fé. Mas no texto que nós vamos apreciar esse momento, nós vemos o nosso irmão Pedro. E o nosso irmão Pedro é um irmão daqueles tremendos. Porque ele tem, olha, um background na sua vida, ele tem um currículo na vida que é invejável. Ele foi o único que até hoje, além de Jesus, caminhou sobre as águas. Mas ninguém fez isso, mas Pedro fez. Pastor, ele afundou, mas ele andou. Ele tem isso no currículo dele. Eu andei nas águas. E eu penso como foi maravilhoso quando ele estava lá se afundando e ele olhando para os olhos de Jesus e Jesus o levantando uma vez mais. Ele teve o prazer de ajudar a alimentar uma multidão, meus irmãos. Está aqui o pão na tua mão, Pedro. Vocês fazem. Vocês vão fazer. Ele estava sendo usado por Deus. Ele viu milagres acontecendo, inclusive a cura da sua própria sogra. Ele viu. Ele dormia ao lado do mestre enquanto o mestre orava. Estava perto. Ele pescou o seu próprio milagre quando precisou pagar o imposto. E nós sabemos que Pedro só pescava de rede, mas naquele dia ele pescou de linha e olha, foi um peixe, estava um milagre dentro do peixe. Ele decepou a orelha de Malco quando foram prender o nosso Jesus. Mas agora ele estava sentado na fogueira. E na fogueira junto com os inimigos de Cristo. Está lá o nosso Jesus sendo massacrado pelo inimigo. E está lá Pedro assentado olhando aquilo que estava acontecendo. E quando ele se assenta na fogueira, enquanto ele tenta se aquecer, ele começa a ser inquirido, começa a perguntar a ele. E ele começa a ser inquirido não pela consciência, como é o nosso caso. Porque essa palavra hoje ela veio para nos confrontar. Está me confrontando há dias, mas ela veio para confrontar a igreja hoje. Veio para confrontar a nossa consciência. Porque tem lugares que você anda, tua esposa não sabe. Tem lugares que você anda, teus pais não sabem. Tem coisas que você faz que ninguém sonha. Tem lugares que você frequenta que até o pecador tem medo de entrar. Tem coisas que estão no teu coração que você diz assim, aqui está blindado, aqui está guardado, mas os olhos do Senhor chegam em todos os lugares. E Ele sabe exatamente aquilo que está te consumindo, então Ele não vai te confrontar querendo tirar aquilo de fora para você, não. Ele vai na tua consciência através da palavra, e a palavra chega e faz aquilo que é necessário. Mas aqui está Pedro não sendo confrontado pela consciência, mas ele está sendo confrontado pelos próprios inimigos. E agora a sua vida está em risco. Porque se ele diz que ele é um deles, ele também vai morrer. Mas tinha algo que não poderia ser apagado, que eram as evidências da vida de Pedro até o momento que ele se sentou na fogueira. As evidências que diziam que ele era um cristão sim, que ele cria em Jesus, que ele fazia as coisas e tentava fazer o melhor, mas que ele errava. Mas naquele momento os inimigos estavam questionando, então estava a sua vida sendo colocada a risco. E a melhor coisa que ele acha é uma resposta mentirosa, dizendo, não, eu não sou um dele, eu não conheço eles. Mas tinha evidências tão grandes que ele não tinha notado. Porque ele fala, não, eu não sou, mas eles dizem, não, você é um deles. Não, eu não sou, mas as tuas roupas falam que você é. Não, eu não sou, mas você fala como um deles. Mudanças haviam acontecido dentro para fora e não de fora para dentro. E ele mesmo não reconhecia, mas deixa eu te falar que o mundo reconhece aqueles que são do Senhor. E ainda que ele esteja negando, ainda que ele esteja tentando falar que não era, eu não sou um deles, eu creio que as respostas
Estavam sendo respostas muito bem colocadas, mas de repente ele perde a linha. E a Bíblia fala que ele realmente fala muitas coisas, ele conjura as pessoas. Eu creio que todos os palavrões que ele sabia da época que ele não era crente, voltou à mente, ele disse, é agora, ó, vai tudo numa vez só. A resposta foi a mentira. E depois da mentira veio um choro muito amargo. E ele saiu dali e eu creio que a consciência desse homem começou a arrebentar a sua vida. Porque até um momento antes ele estava seguindo a Jesus, caminhando com Jesus, ao lado de Jesus, deixando evidências boas daquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Mas agora ele teve que negar o seu mestre, o seu amigo. Ele teve que deixar para trás uma história para que a história dele não terminasse naquele momento. E foi aqui que o Espírito Santo do Senhor me trouxe. E é justamente aqui que eu quero pregar por 5 minutos e daí nós terminamos. Porque lendo a palavra do Senhor eu entendo que todo choro amargo tem um fim. Se o choro de Pedro não tivesse acabado até agora, ele estaria chorando. Mas a verdade é que ele teve um encontro tremendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele pensava que estava tudo terminado, que não tinha mais saída, para o nosso Jesus era apenas o começo. E Jesus revela a Pedro de uma forma tão gostosa, tão maravilhosa, que ele fala para Pedro que é para ele apacentar as suas ovelhas. Mas muito mais do que isso, é o que nós como igreja precisamos hoje. Porque muitos já reconheceram que Jesus é o caminho, que Jesus é o Salvador, mas ainda não reconheceram que Jesus é o Senhor da sua vida. E que nós devemos andar nos seus passos, devemos fazer a sua vontade em todo o tempo. O que nós precisamos é do doce Espírito Santo. É o doce Espírito Santo que tem a função de, trabalhar em nossas vidas. Jesus foi ao céu e, sendo assunto aos céus, ele fala assim, eu vou preparar lugar para vocês. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar um outro consolador. Não chorem porque eu estou indo. Mas eu vou deixar um que vai preparar vocês para esse novo lar. E aí está o doce Espírito Santo. E pela falta de comunhão com o doce Espírito Santo, tantas pessoas estão errando todos os dias. E as evidências são muito claras pela forma como vivem, pelas coisas que fazem, pelo pedido contínuo de perdão pelo mesmo pecado. Pecam de manhã, pedem perdão de tarde, pecam no outro dia, pedem perdão de noite, pecam de novo. Meus irmãos, o perdão do Senhor é para limpar completamente as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que nós devemos pedir, confessar os nossos pecados e deixar os pecados. O Senhor nos lança no mar do esquecimento e nós não temos direito de pescar nesse mar. Uma vez lançado, devemos buscar a presença do Espírito Santo para que Ele nos encha, para que a nossa vida seja completamente mudada. O choro amargo de Pedro foi pela negação a Cristo, mas a sua vida não negava a Cristo. As marcas que ficaram atrás era tudo aquilo que dizia quem era Pedro, quem era Jesus na sua vida. Eu quero crer que este é o motivo pelo qual algumas pessoas aqui hoje estão com lágrimas nos seus olhos, porque podem olhar para trás e ver que a vida realmente precisa ser mudada, mas que tem buscado mudança de tantas formas e não tem conseguido. Tem tentado de tantas maneiras e não tem conseguido. Mas deixa eu te falar que a forma certa é hoje, confessando, se arrependendo e alcançando misericórdia do Senhor. Hoje é dia para que a sua vida comece a ser plena em Cristo Jesus. As evidências falam da tua busca, mas as evidências também falam que você está um pouco descarrilhado. E agora é a hora certa para que o Senhor Jesus chegue e coloque seus passos firmes uma vez mais na rocha. E essa rocha é eterna. E essa rocha tem nome. E essa rocha jamais falhará. Pedro recebe o perdão de Cristo, mas recebe a visita do doce Espírito Santo. E depois do Espírito Santo na história desse homem, essa história muda completamente. As evidências que parecem ser grandes que aconteceram aqui se tornam ainda maiores. Se os seus irmãos forem ler o livro de Atos, tem tantas coisas que Deus fez através da vida de Pedro. E isso porque ele aceitou ser cheio do Espírito Santo.
Se nós olharmos para a vida de Saulo, que foi transformado num Paulo, as evidências é que esse homem era um homem que tinha buscado acabar com o povo de Cristo. Mas depois que ele tem um encontro com o próprio Jesus, que ele é cheio do Espírito Santo, nós temos a história de um Paulo completamente dedicado a Deus. Olha, escreveu praticamente 50% do Novo Testamento, e tudo isso porque o Espírito Santo encheu a sua vida. Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo nesses dias. E a única forma é nós reconhecendo que os nossos caminhos precisam ser mudados. É tempo de mudança, meus irmãos, em nome de Jesus. A Bíblia conta a história de uma mulher que estava sendo seguida pelas evidências. Na verdade, queriam pegar a Jesus. Queriam provar a Jesus e ver que Jesus estava errado naquilo que ele estava fazendo. Então eles trazem uma mulher que tinha sido pega no ato de adultério. E apresentam essa mulher. E perguntam a Jesus o que a lei diz. E Jesus fala, ela tem que ser apedrejada. Eles falam, ela tem que ser apedrejada, a lei diz assim. E Jesus escrevendo na areia. O que ele estava escrevendo ninguém sabe. E eu creio que não faz tanta diferença. Mas me faz diferença saber que quem pode apagar as coisas que estão escritas é Jesus. Ele é o único que tem poder. Talvez Jesus estivesse escrevendo aqueles que estavam querendo jogar pedra, mas que tinham mais pecados do que ela. Talvez Jesus estivesse escrevendo aqueles discípulos dele que já conheciam a mulher pelo nome. Talvez ele estivesse escrevendo os pecados que aconteceram naquela semana com aqueles que estavam representando a lei. Mas nada disso importa. O que importa é que Jesus, da mesma forma, continua fazendo o que estava fazendo, e ele diz, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pensem no momento dessa mulher, esperando a sua própria morte. Eu não posso pensar que ela estava olhando para a multidão. Porque nós, qualquer coisa que vai ser lançado contra a gente já se protege. Eu penso que essa mulher talvez estivesse com a sua cabeça baixa, se sentindo humilhada, a última do mundo. Talvez ela pedisse, olha Deus, abre um buraco e faz eu desaparecer. Mas ela estava ali e aquele momento era o momento dela. Era o momento do fim. E eu creio que ela começa a analisar, sim, sem dúvida, as evidências que tinham feito com que ela chegasse naquele momento que era para ser fatídico. Mas eu louvo a Deus pela misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia se renova a cada manhã. Assim como essa mulher, eu creio que tem pessoas que estão aqui hoje para satisfazer o desejo do esposo, do pai, da mãe. Para que o pastor não fique triste se eu faltar. Eu sou obreiro e, de repente, se eu não for na Santa Ceia, ele vai notar que eu não fui. Talvez tenham pessoas que estejam aqui dentro dizendo assim, eu vou participar do pão e do cálice, eu vou pular aquele versículo que diz, examine-se o homem a si mesmo. Porque eu não posso me examinar, porque se eu me examinar, eu sei que eu não sou digno de participar. Mas então eu vou fazer isso daí como se fosse um culto mesmo, é algo mecânico, eu participo sem ninguém saber. Mas o nosso Deus está aqui, e Ele sabe muito bem a condição que cada um de nós estamos. E está lá essa mulher esperando a morte, e eu creio que ela começa a analisar as evidências da sua vida, porque era um ato com certeza repetido, porque as pessoas estavam esperando para ver acontecer. E está lá essa mulher, e eu creio que ela mesma pensa assim, eu sou digna de morte, ou talvez ela estivesse clamando pela vida. Mas de repente a roda começa a se desfazer. E eu imagino, eu escuto sempre o barulho dessas pedras quando eu leio essa passagem. Eu vejo uma multidão derrubando as pedras no chão, e uma batendo na outra. E de repente aquela mulher que estava completamente torcida começa a olhar para o lado e procurar os acusadores, procurar aqueles que iriam matar. Mas os seus olhos encontram Jesus. A esperança viva. Aquele que pode mudar a história do mais vil pecador. Assentado na sua frente. E ele não só se resume a ver com que ela esteja vendo, mas ele conversa com ela. E ele pergunta, mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que estavam com a mão esticada para te matar, para tirar a sua vida? E ela diz, eu não sei.
E Jesus fala: se eles não te acusam, também eu não. Mas vai e não peques mais. As evidências que te trouxeram aqui são suficientes para te condenar, para te matar, para acabar com a sua vida. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu vim para mudar a sua história. Eu vim para te dizer que ainda há esperança, ainda porque a árvore esteja caída, cortada pela raiz, eu posso dar vida e vida em abundância. Aleluia! Eu penso que uma mulher que chegou completamente entristecida, completamente envergonhada, ela teve que sair daquele lugar pulando, exaltando o nome do Senhor, porque se encontrou com a fonte das misericórdias. Aleluias! Santa Ceia, meus irmãos, não é um culto fúnebre. Santa Ceia não é um momento para nós chegarmos e ficarmos, pensando, eu fiz. Tudo bem que você fez, mas Jesus continua sendo o mesmo. E ainda hoje te dá perdão, mas o caminho é através do arrependimento. E eu não posso entender que essa mulher não se arrependeu dos seus pecados. Porque senão Jesus não teria levantado a sua vida uma vez mais. Hoje, meus irmãos, é dia de nós nos aproximarmos do pão e do cálice com alegria no coração. Ainda que as evidências não sejam boas, ainda que a história tua seja péssima até aqui, o Senhor Jesus está aqui hoje para te dar uma nova oportunidade, para recomeçar a sua história, para contar uma nova história através daquilo que parecia ser, mas que hoje será para a glória do nome dEle. Para você que se dizia cristão, hoje você pode sair daqui dizendo que você é filho de Deus. Mas você precisa tomar uma decisão na sua vida. O nosso Deus, Ele é amor. Mas Ele também é justiça. E vai chegar um momento em que tudo será colocado e será pesado na balança. Eu imagino essa balança. Nós estivemos em Washington em janeiro. E um dos lugares que eu queria ir era a Casa da Moeda. Isso porque eu vi uma reportagem que fala de uma balança que tem uma precisão inigualável. Onde ao se colocar uma nota em cima dessa balança, ela te diz se tem uma poeira ou alguma coisa. E mais do que isso, pelo peso da nota, ela te diz o valor da nota. Estava fechado. Mas um dia nós vamos ser colocados diante de Jesus. E essa balança é infalível. E daí nós vamos ver aqueles que pensam que não tem valor nenhum, recebendo um galardão tremendo, porque o Senhor olhou dos altos céus e disse: esse é aquele no qual eu me comprazo. E nós vamos ver aqueles que são tão empoados, tão bonitos, tão largados, mas que quando chegarem vão ser colocados na balança, e essa balança vai dar o peso real. A verdade é uma só, meus irmãos. Nós estamos tendo tempo, sim, para mudar a história da nossa vida. E a única forma de mudarmos é nós reconhecendo os caminhos pelos quais nós estamos andando. É tempo de salvação. E hoje chegou salvação nessa casa. As evidências que nós estamos escutando nesses dias são péssimas. Crentes que têm envergonhado o Evangelho. Escutei uma conversa esses dias que me envergonhou. Porque uma pessoa disse assim: olha, para ser crente igual aquele, eu fico como eu sou. Já imaginaram que vergonha? Para ter uma vida de fé como aquela, eu tenho mais fé do que fulano. E são as evidências que têm ficado. Mas vamos tomar um acordo com o nosso Deus hoje. Vamos pedir para Deus mudar os nossos caminhos. Vamos pedir para que Deus possa cumprir na sua palavra aquele texto que diz: aquele que roubava, que não roube mais. Aquele que pecava, que não peque mais. Aquele que mentia, que não minta mais. E com isso nós vamos ver que as evidências serão maravilhosas.
E o que as pessoas vão poder dizer não é que você é uma boa pessoa, alguém exemplar, mas vão olhar através do teu testemunho e vão poder dizer: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Que esse seja o desejo do nosso coração, de nos aproximarmos cada vez mais dele, a ponto de esquecermos a cada segundo mais de nós. Ele tem que ser a primazia em nossas vidas. Essa mulher recebeu uma graça tremenda. E como eu gostaria de saber o final da sua história, mas a Bíblia não nos permite. Mas eu sei da minha história. E pela minha história eu posso entender como que foi a dela. Porque eu era um pecador que andava sem Jesus, eu não tinha esperança. Eu não via a luz mais, um dia eu fui comprado. Ele me salvou. E eu só posso dar glória a Deus pelo seu amor. Que as nossas vidas sejam mudadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero